Londres sempre pareceu uma cidade construída sobre camadas de neblina e segredos. Nas margens do rio Tâmisa, onde as luzes das luminárias vitorianas se refletem como moedas de ouro perdidas na água escura, Charlotte caminhava apressada. Ela era uma restauradora de livros antigos, alguém que passava a vida consertando o que o tempo insistia em destruir. Mas, no fundo, ela sabia que a sua própria vida era um tomo mal encadernado, cujas páginas ela temia folhear. O vento está cortante esta noite. Por que insisti em caminhar até a estação de Waterloo? Ela parou diante de uma vitrine de uma pequena livraria em Saltbank. Dentro, Amelia, sua melhor amiga desde os tempos da Universidade de Oxford, organizava uma pilha de clássicos. Amelia era o oposto de Charlotte, vibrante, impulsiva, com um sorriso que parecia iluminar até os dias mais cinzentos da capital britânica. Charlotte sentiu aquele aperto familiar no peito, uma mistura de carinho e uma culpa silenciosa que ela guardava como um punhal cravado sob as costelas. Charlotte, você quase me deu um susto. Entre, o chá está quase pronto. Eu não deveria, Amelia. Tenho muito trabalho esperando no ateliê. Sempre o trabalho. Londres não vai fugir se você tirar 10 minutos para respirar. Além disso, Julian vai passar por aqui mais tarde. Você sabe como ele sente a sua falta quando você desaparece nessas suas redomas de papel e cola. Ao ouvir o nome de Julian, Charlotte sentiu o ar escapar de seus pulmões. Julian era a personificação da estabilidade, um arquiteto cujos projetos honravam a história de Londres enquanto buscavam o futuro. Ele era o porto seguro, o homem que planejava cada detalhe de um café da manhã daqui a 5 anos. Ele era o noivo que Amelia esperava, a peça perfeita para o quebra-cabeça da vida de sua amiga. Ele é um homem ocupado, Amelia. Não quero atrapalhar seus planos. Bobagem. Você é a pessoa mais importante da minha vida, depois dele, claro. Somos nós três contra o mundo, não é assim que sempre dizemos. O destino, porém, tem um senso de humor cruel. Naquela mesma noite, enquanto bebiam Earl Grey sob o olhar atento de estantes antigas, a porta se abriu com um estrondo de chuva. Não era Julian. Era Arthur. Arthur era um músico de rua, um violinista cujas composições traziam uma melancolia tão profunda que parecia vir diretamente das sombras de um beco londrino em 1920. Ele era o caos, a incerteza e, para Charlotte, a única pessoa que conseguia ler o que estava escrito nas entrelinhas de sua alma. Boa noite, damas. A tempestade lá fora exige um pouco de música, não acham? Arthur. Que surpresa maravilhosa. Toque algo para nós, por favor. Arthur não olhou para Amelia. Seus olhos encontraram os de Charlotte e, naquele instante, o mundo exterior, a chuva, o trânsito da Waterloo Bridge, a presença de Amelia, desapareceu. Arthur começou a tocar uma melodia que Charlotte reconheceu instantaneamente. Era a música que ele compusera para ela, uma melodia que falava de promessas não cumpridas e de escolhas que queimavam a pele. Você ainda toca isso? Eu nunca parei de tocar. Nem mesmo quando você finge que não está ouvindo. O triângulo amoroso não era algo que Charlotte havia planejado. Começara como uma amizade, uma colaboração intelectual com Julian, que evoluíra para um compromisso que todos esperavam. Mas Arthur era um terremoto silencioso. Ele a conhecia por dentro, conhecia cada rachadura de sua personalidade, cada dúvida sobre sua identidade. Enquanto Julian lhe oferecia uma casa em Kensington, Arthur lhe oferecia uma vida que ela temia ser real demais. Vocês parecem tão distantes hoje. Aconteceu algo? Apenas estou cansada, Amelia. Acho que vou para casa. Eu te acompanho até a estação, Charlotte. Está perigoso andar sozinha com essa chuva. Eles caminharam em silêncio por alguns quarteirões. Londres parecia conspirar contra eles, as ruas estreitas forçando uma proximidade indesejada. Quando chegaram perto da entrada do metrô, Arthur parou e segurou a mão dela. O toque era elétrico, uma corrente que ameaçava desestabilizar tudo o que Charlotte construíra. Por quanto tempo mais você vai continuar mentindo para si mesma? Você não o ama, Charlotte. Você ama a segurança que ele representa. Mas você está morrendo por dentro. Ele é bom para mim, Arthur. Ele me trouxe paz. E Amelia.
Você não tem ideia do que a felicidade dela significa para mim. Eu não posso destruir isso. E o que me diz da sua felicidade? Você tem o direito de ser alguém real, não apenas a peça de um cenário. Escolha-me, e seremos apenas nós. Escolha-o, e eu irei embora para sempre. Não desta cidade, mas da sua vida. A escolha não era apenas entre dois homens, era entre a pessoa que ela era para o mundo e a pessoa que ela desejava ser na escuridão. Julian representava o dever, o conforto da aceitação social, a vida que seus pais aprovariam. Arthur representava a paixão, o risco, o abismo. Charlotte voltou para casa, mas não conseguiu dormir. A imagem de Julian, com seu sorriso de arquiteto pronto para desenhar o futuro deles, e a imagem de Arthur, com seu violino e seus olhos desesperados, alternavam-se em sua mente como frames de um filme proibido. Nos dias que se seguiram, a tensão em Londres atingiu um ponto de ruptura. Julian, sempre atento, percebeu a mudança. Ele notou que Charlotte evitava seu olhar, que ela passava horas caminhando sem rumo pelas margens do Tâmisa, onde ele sabia que o músico costumava se apresentar. Charlotte, nós precisamos conversar. Sinto que você está em outro lugar, um lugar onde eu não tenho permissão para entrar. É apenas o trabalho, Julian. Muita pressão com os manuscritos do século XVIII. Não me minta. Eu vi você com ele. Eu vi como você olha para aquele homem. Eu te amo, e se você não me ama da mesma forma, eu prefiro que seja honesta comigo agora, antes que tenhamos um casamento que será apenas uma vitrine de vidro. Charlotte sentiu as lágrimas subirem. Julian era nobre, paciente, quase insuportavelmente compreensivo. A sua bondade era o peso que a impedia de respirar. Amelia, por sua vez, continuava radiante, falando sobre os preparativos, sobre o quanto desejava que Charlotte fosse a madrinha, o quanto ela se sentia sortuda por ter uma amiga que sempre a apoiava em tudo. Cada palavra de Amelia era uma faca no coração de Charlotte. Julian tem estado tão tenso ultimamente. Você acha que ele está mudando de ideia sobre nós? Às vezes, tenho medo de que ele mereça alguém mais vibrante, alguém como você, Charlotte. Ele ama você, Amelia. Ele nunca olharia para outra pessoa. O confronto final ocorreu no dia em que a primavera parecia chegar a Londres, trazendo uma luz cruel que revelava toda a sujeira das ruas. Amelia convidou os dois para um jantar no terraço de seu apartamento, com vista para a London Eye. Era a noite em que Julian planejava anunciar a data do casamento. Charlotte, você tem que estar lá. É importante para mim. Arthur apareceu no jantar, não como convidado, mas porque ele trabalhava no prédio, no pequeno estúdio de música do andar de baixo. Ele subiu para entregar algumas partituras para o síndico e o destino quis que ele encontrasse o grupo exatamente no momento em que Julian se preparava para abrir uma garrafa de vinho. Você de novo? Por que você continua perseguindo ela? Pergunte a ela, Julian. Pergunte por que ela treme sempre que eu chego perto. O que vocês estão dizendo? Charlotte? O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer trovão. Charlotte estava no centro daquela sala, sentindo-se como um livro antigo prestes a ser desintegrado. O olhar de Julian era de dor, um choque de quem descobre uma traição que ele nunca teria imaginado. O olhar de Amelia era de terror, a compreensão lenta e dolorosa de que sua melhor amiga era a causa de seu pesadelo. Eu sinto muito. Eu tentei ser a pessoa que vocês precisavam. Eu tentei esconder isso, mas a verdade é que eu não posso escolher nenhum dos dois sem destruir quem eu sou. Então escolha. Agora. É ele ou sou eu? Se você não escolher, eu vou embora e nunca mais olharei para trás. Se você escolher a segurança, Charlotte, eu saio dessa cidade hoje à noite. Nunca mais ouviremos a minha música. Charlotte olhou para os dois. Julian, que lhe daria uma vida de luxo, ordem e respeito. Arthur, que lhe daria uma vida de instabilidade, arte e desejo. Ela pensou em Amelia, a pessoa que ela mais amava no mundo, a pessoa que estaria destruída não importa qual fosse a sua decisão. Julian, você é o homem mais íntegro que conheço. Arthur, você é a única pessoa que me faz sentir viva. Mas eu não posso escolher. Porque a escolha que eu faço agora não é sobre amor. É sobre sobrevivência. E, neste momento, eu não consigo sobreviver a nenhuma dessas escolhas. Charlotte caminhou até a porta do terraço, sob o céu de Londres que começava a escurecer.
ela sentiu que, ao sair, estava encerrando não apenas um triângulo amoroso, mas a sua própria juventude. Charlotte, não vá. Eu preciso ir, Amelia. Eu estraguei tudo. Eu estraguei nós três. Ela desceu as escadas, deixando para trás a vida que conhecia. Julian ficou, imóvel, enquanto Arthur, em um gesto final de desespero, pegou seu violino e começou a tocar uma última melodia, uma canção de despedida que parecia lamentar a própria existência de Charlotte. Charlotte caminhou pelas margens do Tâmisa, ouvindo a música de Arthur ecoar ao longe até se tornar apenas um murmúrio, misturando-se ao vento frio de Londres. Ela não escolheu Julian, ela não escolheu Arthur. Ela escolheu o silêncio. E, naquela noite, a devastação foi completa. O triângulo amoroso não terminou com um casal, mas com 3 pessoas sozinhas, vagando pelos mesmos caminhos de Londres, cada um segurando os cacos de uma amizade que nunca mais seria reparada. O destino havia vencido, e a escolha, embora tomada, deixou apenas o vazio. A história mergulha nas profundezas do sacrifício e da dor, onde o amor se torna o gatilho para a solidão permanente. Charlotte descobre que algumas escolhas não possuem um final feliz, apenas a necessidade brutal de caminhar sozinha diante das ruínas de seus afetos.